O artigo intitulado Vulnerabilidade aos transtornos alimentares em adolescentes, fatores que afetam a satisfação com o corpo, tem como autoria principal a professora Carla Carolina Silveira Ribeiro. Além disso, outros colaboradores contribuíram para a realização desta pesquisa. De modo geral, a introdução do artigo ele discorre acerca da construção social da adolescência, notadamente na contemporaneidade e os elementos que, de certo modo, têm influenciado nos modos de vivência dessa adolescentes, dentre os quais se destaca toda a coerção existente do modelo de beleza, do ideal de um corpo, muitas vezes vinculado a um padrão de beleza. E todo esse modelo, né, todo esse padrão de beleza, ele acaba impactuando subjetivamente para esses adolescentes. Fato é que grande é o número da mídia, né, seja nas novelas, seja nas revistas de um modo geral, que tem como ênfase o ideal desse corpo, esse ideal de beleza. Além disso, a própria cultura da alimentação na contemporaneidade, caracterizado também pelos fast foods, que de certa forma tem contribuído para estilos de vida pouco saudáveis, além também de que alguns estudos empíricos eles destacam a diminuição da atividade física por muitos adolescentes quando comparado em outras épocas vivenciadas anteriormente. O estudo ele se pautou na teoria da vulnerabilidade, que parte de três pontos principais. Então, a vulnerabilidade, ela considera que a vulnerabilidade das pessoas ao adoecimento ou situações como, por exemplo, a questão dos transtornos alimentares, tem três aspectos que, de certa forma, perpassam o desenvolvimento desse adoecimento. Ou seja, são os fatores sociais. Então, muitas vezes considera-se aqui a influência que a mídia traz sobre esses adolescentes, a própria pertença a grupos de outros adolescentes, como sendo também impactuando nessa subjetividade. Então, a vulnerabilidade social ela diz respeito a analisar todos esses aspectos que envolvem uma construção social e que repercute na forma como as pessoas vivenciam os fenômenos. Numa dimensão individual, a vulnerabilidade busca-se compreender a associação, muitas vezes, entre crenças acerca do corpo ideal e os meios utilizados para alcançar esse padrão. Aqui diz respeito àquelas ações que têm relação com os indivíduos, sejam crenças, valores, embora saibamos também que até esses elementos ele tem uma produção social. E, por fim, a dimensão programática de respeito em que medidas, políticas públicas, os governos, eles têm pensado numa cultura, numa promoção, né, da adolescência, tendo em vista combater esses estilos de vida e também esses padrões de beleza e o impacto que eles repercutem na subjetividade dos adolescentes. Então, busca-se analisar acerca do acesso aos insumos de prevenção, educação, acesso a serviços de saúde, dentre outros. Então, a vulnerabilidade programática tem a ver com as ações institucionais, governamentais, em que medida esses setores têm se articulado para reduzir essa vulnerabilidade. Assim, este estudo teve por objetivo analisar os fatores motivacionais que estão associados à vulnerabilidade aos transtornos alimentares em adolescentes. Participaram 180 adolescentes, divididos em 15 grupos de discussão. Esses grupos de discussão foram formados em escolas, né, sendo cada grupo contendo 12 jovens, sendo a metade do sexo masculino e outra do sexo feminino. Para a coleta de dados, utilizou-se a técnica dos grupos de discussão e tendo como roteiro de discussão tópicos abordados em um estudo anteriormente realizado, quantitativo, onde foi feito o levantamento de crenças. E a partir das crenças mais emergentes, criou-se o roteiro de discussão para justamente eles darem um sentido do que é que como eles entendiam cada explicação, como eles compreendiam, sobretudo aspectos relacionados à imagem corporal e às práticas de controle de peso, dentre outras. A partir das discussões em grupos, essas discussões eram gravadas e depois foram analisadas a partir da análise categorial temática.
Então, na tabela 1 aqui se encontra a classe temática imagem corporal, com a categoria motivações, né, para o desenvolvimento dos transtornos alimentares, do qual emergiu 4 subcategorias. A primeira chamada de influência social, a segunda influência da mídia, a terceira comparação e a quarta vaidade. Na subcategoria influência social, os adolescentes destacaram sobretudo o impacto da cultura do momento, né, do contexto social onde eles estão, onde eles afirmaram que o tempo inteiro eles são cobrados, seja nos seus grupos, seja no apelo que muitas vezes se tem por meio da mídia, da sociedade, a exigência de um padrão de beleza, no caso das meninas, como sendo magras, por exemplo, e o dos meninos também tendo aí que ter um corpo atraente. Então, eles, como uma das falas afirmadas, as pessoas não estão dentro desse padrão de beleza, são excluídas. Então, o impacto, além da influência social, que caso não enquadrando dentro dessas categorias, eles se sentem excluídos, né, dos grupos. A segunda, eles destacaram a influência da mídia, entenda-se aqui por mídia, desde as novelas, as imagens de revista, os discursos midiáticos, as propagandas. Então, eles destacaram bem que, de certa forma, existe um padrão que está posto o tempo inteiro e que muitas vezes eles se sentem pressionados para atingir esse padrão. Como afirmou uma das participantes, seria, por exemplo, eu achar que devo emagrecer para estar no padrão da moda porque tal coisa ficou bonito naquele modelo que é magrinha e em mim não fica. E aí gera justamente esse sofrimento porque eles buscam alcançar esse padrão, mesmo sabendo que muitas vezes não vão conseguir atingir. A terceira subcategoria se refere à comparação. Outros afirmaram que o que motiva essa busca do corpo perfeito é a comparação, a competição entre os grupos, né? Entre as outras. No caso das mulheres, a competição entre as próprias mulheres, por exemplo. Né? Então, aqui está todo esse processo de categorização social e de comparação social, onde, para eles, os transtornos alimentares, eles poderiam também decorrer em função dessa busca por essa comparação, para querer ser admirado e querer competir com o outro. Já na subcategoria vaidade, uma participante afirmou: porque eu acho que devido à vaidade da mulher pode estar magra do jeito que for, que ainda acha que está acima do peso. O que aponta, a partir desse relato, a essa dificuldade realmente de aceitação da própria imagem corporal e até mesmo de ter consciência dessa imagem corporal. Né? E claro que isso também tem a ver com todo esse contexto também social que já vai emergir em outras categorias anteriores. De modo geral, a gente pode simplificar, o artigo conclui que as demandas sociais e midiáticas são fatores de vulnerabilidade a transtornos alimentares para os adolescentes. Esse ideal de beleza feminina e masculina também, e que é uma produção social, também de certa forma impactuam como um aspecto social que aumenta as chances de adoecimento entre esses adolescentes no tocante ao desenvolvimento dos transtornos alimentares. Nesse sentido, destaca-se, sobretudo, dentre os 3 elementos da vulnerabilidade, a dimensão social da vulnerabilidade, o que inclui aí esses fatores, aliás, o que inclui aí o padrão de beleza, que seja social ou até mesmo na mídia, mas que o tempo inteiro repercute subjetivamente para esses adolescentes, além da vulnerabilidade programática, porque aqui caberia mais ações no sentido de combater esse ideal, esse padrão de beleza que muitas vezes chega a ser coercitivo em relação aos adolescentes e desenvolver ações também que promovam a melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade da alimentação, a fim de desenvolver